Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a palavra de Deus, que sempre nos renova, que sempre nos transforma, e a cada orientação de cada leitura, cada palavra, porque ela se, ela se manifesta sobre nós de forma especial quando nós deixamos que a palavra penetre na alma e no coração, quando há entendimento, quando você absorve, você entende que Deus fala em sua alma e seu coração, porque a palavra de Deus é um alimento vivo. E cada história bíblica, enfim, do que já aconteceu no passado, ela serve como exemplo para nós hoje, que possamos ter esse entendimento e essa revelação diária sobre nós. Nós encerramos o livro de Juízes, agora começamos o livro de Ruth, a qual diz que na época dos juízes houve fome na terra. Então não sabe qual juiz que estava ali reinando, em qual momento, a qual situação ela está vivendo, em qual época que foi, onde houve essa fome sobre a terra. Mas um homem de Belém, de Judá, com a sua mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Então olha só, essa família, ela saiu em busca de alimento, em busca de refúgio, em busca de socorro. Mas quando chegaram em Moabe, lá ficaram. Eles eram Efrata de Belém de Judá. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. E eles se casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de lá morado por quase 10 anos, morreu também o Malom e o Quilion, os 2 filhos da Noemi. E ela ficou sozinha e sem o seu marido, sem os filhos e seu marido. Olha só que situação dessa mulher, que não tinha mais herança alguma, que a mulher não tinha até então posse na terra, porque ela até tinha saído de Judá, de Belém, estava numa terra estrangeira, aonde então os seus filhos vieram a óbito, onde o seu marido também veio a óbito, e ela ficou sozinha. Mas olha só como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é poderoso, ele faz obras que a gente não entende, como Deus ele age, mas ele faz acontecer milagres e maravilhas. E quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para suas casas, das suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês e encontre segurança num lar de um outro marido. Então lhe deu os beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Volte, ó minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Volte, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é muito mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha como que ela começou a se pesar, a se amargurar com a situação que aconteceu contra a sua família. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo em sua sogra de despedida, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, pois aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que palavra forte.
O que essa menina chamada Ruth, ela falou para a sua sogra: eu não vou te desamparar, não vou deixar você sozinha. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não for a morte apenas me separar de ti. E quando Noemi viu que a Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não mais insistiu com ela. Então se prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando com todo o povoado, ficou alvoroçado por causa delas, e perguntando: será que é Noemi? Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamar agora Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Olha só que como uma pessoa ela pode ficar tão triste, amargurada, deixando-se acusar e colocando a culpa até no próprio Deus, né? Porque o Senhor se colocou contra mim. Olha as palavras como que ela disse: eu saí de mão cheia, parti de mão vazia, ou seja, eu tinha esposo, tinha filhos, tinha uma herança, podia realmente viver a vida abundante. Eu fui me refugiar em Moabe, e olha só o que aconteceu comigo. Mas aí Deus trouxe com ela, junto dela, essa moça chamada Ruth, que era uma moabita. E até os moabitas eram um povo que Deus não realmente queria abençoá-los. Mas Deus é Deus, tanto de um como de outro, dos injustos, do pecador, enfim. E aqui no capítulo 2, olha só. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, e se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E casualmente entrou o justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então disse Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher numa outra lavoura, e nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas e preste atenção aonde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você, e quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei graça a favor dos seus olhos, após o Senhor se importar comigo, que sou uma estrangeira. Porque ele prestava o amor, e na lei existe isso, que o estrangeiro deveria ser realmente respeitado, e assim ele fez com ela. E Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma das suas servas, quer dizer, ela é uma estrangeira. E na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o com vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiver recolhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-nas cair, para que ela as recolha e não as impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada,
carregou para o povoado, e a sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. E a sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com que tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Numa outra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Olha só que maravilhoso essa história. Amanhã depois estaremos lendo o final dela, o capítulo 3 e 4. Mas algo assim fantástico, como Deus ele prepara, Deus ele cria meios, Deus cria situações para abençoar os seus servos, o seu povo e até os estrangeiros. Olha só, essa mulher veio dizendo se ela era uma estrangeira, aliás, dizendo não, ela é uma moabita, mas o que ela decidiu fazer, parte daquilo que o Senhor realmente está ali abençoando e colocando sob a sua proteção. Aonde então esse Boaz realmente então se encantou com ela, visto o seu trabalho, visto somente a sua coragem de se entregar ao Deus vivo, porque ele largou pai, largou mãe, largou tudo para fazer aquilo que o Senhor realmente aprova. E quanto mais nós que estamos vivendo uma fé, colocando a nossa confiança no Senhor, o quanto mais poderemos ser abençoados, como Deus ele vai criar, ele vai colocar situações sobre nós, para que possamos realmente crescer, evoluir, enfim, prosperar, ter assim uma mente evoluída, uma mente avançada, um coração bondoso, como desse homem chamado Boaz. E visto que realmente era necessário colocar realmente a sua fé em ação, e como já lemos isso, tem uma passagem que é a lei onde Deus ele mandava que assim o povo deixasse as espigas, o que caíssem para trás, para que os pobres pudessem vir comer, que estavam com fome, enfim. Então Deus ele deu uma ordem, ele deu realmente condições para que as pessoas poderiam realmente ter algo o que comer, enfim. Então o que você deixou lá atrás, não volte a recolhê-lo, então deixe mais. E até o pobre vai dizer assim: olha, deixa cair mais para que elas possam pegar. O quanto que ela pegou, quase uma arroba ali num dia. Até a sua sogra ficou tão encantada, perguntou onde que tinha feito aquela colheita, enfim. E Deus então, ele faz além, sempre além do que pensamos ou imaginamos. Então que você possa ter esse entendimento e essa revelação, e Deus há de te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, meu Pai, em poder fazer a Tua vontade se cumprir sobre nós, e que Teu Espírito Santo ele venha se manifestar de forma especial, meu Deus, sobre nós, porque precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos avançar, precisamos prosperar ainda muito mais no Senhor, que possamos encontrar pessoas como esse Boaz, meu Pai, que tem um coração tão bondoso, um coração tão amável, meu Pai, para com o seu servo, com as suas servas, enfim, e como o Senhor realmente criou uma situação para que eles fossem altamente abençoados, como a própria Noemi e assim a sua nora Ruth. Então que assim o Senhor venha abençoar cada um de nós, que possamos sempre prosperar e avançar em Ti, meu Pai, crer ainda muito mais, porque o Senhor vai criar situações para nos transformar de forma abundante sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, Deus venha me surpreender, abençoar muito vocês, pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus.